Voltamos ao programa Direitos e Deveres, hoje falando sobre bullying. Doutora Cecília, como que os pais e também os educadores podem identificar, quais são os sinais identificadores do bullying? No caso, tanto para aqueles que estão sendo vítimas, como também os agressores. Como que tanto os pais como os educadores podem identificar? Bom, eu vou começar falando quanto aos professores. No caso de professores que trabalham com crianças pequenas, um dos sinais de identificação da criança estar sofrendo bullying, muitas vezes é o isolamento na sala de aula. A criança permanece sozinha, ela não tem a sua interação com o grupo. Muitas vezes, no intervalo, ela até evita ir para o local de recreio, não quer participar da merenda, das brincadeiras. E isso é um indicativo ou de bullying ou de algum outro transtorno, ou de alguma outra dificuldade social que o professor deve investigar. Além disso, se a criança aparece constantemente, mesmo que ela vá para o recreio, com as roupas sujas, rasgadas, o material danificado, e mesmo com receio, às vezes a criança dá indícios, ou chora, ou reclama, tudo mais, mesmo com a sobrecarga que o professor venha a ter, ele precisa parar um pouco e dar atenção a essa criança. Ouvi-la, incentivar que ela expresse o que está acontecendo. Já os pais, são inúmeros os sinais. O problema maior da nossa sociedade é nós nos proporcionarmos tempo de respirar e ser, porque o foco está no ter. E a hora que nós conseguimos respirar e ser, nós podemos analisar quem somos nós, o que estamos fazendo, para que a gente corre tanto, para que se estuda tanto, para que trabalhar tanto? Para poder, teoricamente, ter uma boa casa, ter um bom lar, ter uma família equilibrada. Só que para isso eu preciso o quê? Ter uma relação com o meu filho, saber o quê? Como é que ele dormiu, como é que ele acordou, cumprimentá-lo, olhar pelo menos nos olhos dele. Os olhos dizem muito. E as crianças vítimas do bullying, elas vão transmitir primeiramente no seu olhar, depois fisicamente. Algumas vão apresentar transtornos psicossomáticos, ou seja, a criança tinha um equilíbrio natural. Ela começa a se queixar de dor de cabeça, dor de barriga, indigestão. Ela vai ter indisposição de ir para a escola. Passa o dia todo bem, vai se aproximando do horário de ir para a escola, apresenta essas queixas psicossomáticas. Ela se transforma inclusive na hora de dormir. Muitas vezes ela acorda com pesadelos ou mesmo gritando. Outra característica pode ser que ela comece a pedir para levar mais lanche ou peça dinheiro a mais para os seus lanches. Ou mesmo comece a roubar dos próprios pais, porque muitas vezes ela está pegando dinheiro para oferecer ou para comprar o seu agressor. O baixo desempenho escolar é um outro indicativo que tanto os pais quanto os professores devem estar atentos. A diminuição de concentração, quando ela evita, ela tem um grupo às vezes social, ela evita sair, ou mesmo se essa criança não tem o grupo social. É importante que a criança tenha relacionamento com as crianças da sua própria faixa etária. Então, são inúmeros os indicadores. O mais importante qual é? Que tanto o professor quanto o pai tenha essa possibilidade de observar cada aluno, cada filho, enquanto um ser único, um ser integral, que possa dispor. A gente observa o quê? Na nossa sociedade as pessoas têm que trabalhar, tanto pai quanto mãe, mas isso não impede que você disponha, nem que seja 10 minutos, mas 10 minutos com qualidade, 10 minutos em que você tenha aquela intimidade com aquele ser, com aquele ente querido. Essa observação mesmo que eu ia fazer, que brilhantemente você colocou, Cecília, porque a qualidade
do contato entre pais e filhos, a parceria educativa, então pais e escolas sempre em frequente comunicação pela educação dos filhos. Agora, uma coisa também que é bastante interessante é quando a criança consegue vencer os seus medos e vai conversar com o professor, ou vai conversar com o pai, expor os seus sentimentos, então eles também não podem ser minimizados, porque se o que está acontecendo na escola, se fosse realmente uma brincadeira, não a faria sofrer. Então é importante também essa sensibilização. Quando a criança chega a esse ponto, ou mesmo na própria escola também procura nos intervalos a companhia de adultos, é porque ela está pedindo realmente proteção. Então justamente essa pressa, essa questão do ter, que nos cega diante dessas situações que são muito importantes e fazem toda a diferença. Doutora Cecília, me passou uma dúvida. Caso os pais percebam que o filho está sendo vítima de bullying, como eles devem reagir para a situação? Quando o pai observa, mesmo que a criança não tenha revelado, primeira coisa é procurar um diálogo com seu filho. Mesmo assim, às vezes o filho pode se apresentar relutante, com receio do que possa acontecer. Vamos supor que a criança revele o bullying aos seus pais, mas solicite que o pai não tome providência nenhuma. Os pais, eles precisam entender o quê? Não é um problema apenas do seu filho, é um problema social. Porque, embora a gente observe com um certo estigma o agressor, ele também precisa ser cuidado. Nós precisamos cuidar tanto da vítima, quanto dos agressores, quanto das testemunhas, pois é um problema social. E a escola precisa saber do que está acontecendo. Então, o primeiro passo que eu orientaria era do pai procurar a direção da escola de uma maneira amigável e procurar conversar com a direção, com os professores, com os coordenadores, para entender aquele contexto, o que é que está acontecendo. Ou mesmo se a escola não identificou, que a escola passe a observar a conduta daquele grupo. O ideal seria o quê? Em parceria com a escola e com a própria sociedade, que se busque a solução desse conflito, desse bullying, dessa agressão gratuita. Então, o que a gente observa é isso, que o primeiro passo que o pai deve tomar é que busque a escola e busque a solução dessa agressão, do bullying. Que busque essas informações. Importante, então, seria a receptividade da escola a esse caso concreto. Com certeza. E esse diálogo mútuo. E aí, no caso da omissão da escola, então aí nós poderíamos passar que tipo de orientação aos pais? Então nós temos os conselhos tutelares e também pode culminar também ações judiciais. Sim. Que, aliás, nós já temos muitos casos de reparação de danos. É muito relevante destacar o quê? O bullying não é simplesmente uma etapa natural do crescimento. Inclusive, referente a isso, agora em março, o presidente Obama, ele se pronunciou contra o bullying. Ele alerta toda a sociedade de que o bullying é uma agressão, sim, que precisa ser cuidada e tratada por todos os envolvidos. Muitas pessoas ainda encaram e falam, imagina, isso daí é uma etapa do crescimento, é normal. Não, não é normal. E o pai deve procurar a solução na escola. Se a escola se ausenta, procurar o órgão logo acima, diretoria de ensino, os conselhos tutelares, ou mesmo iniciar uma ação jurídica contra essa ação e, em último caso, mudar o seu filho de local, porque ele precisa garantir o quê? A função da escola é garantir que a criança tenha a possibilidade do seu crescimento em todas as esferas, não só o cognitivo. Eu fiquei preocupado agora com o Obama estar interessado no bullying. A última pessoa que se indispôs com ele buscou num país, né, sem pedir autorização, né? Mas em março tem esse pronunciamento disponível na internet, muito interessante. Quem tiver interesse, só acessar o site da Casa Branca,
que está lá disponível o pronunciamento, e mesmo as pessoas que tenham dificuldades em acessar essa informação por estar em inglês, tem opções da tradução simultânea. Você aí que pratique o bullying, cuidado, o homem lá tem o botão que pode soltar a bomba atômica. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e estamos aqui abertos a críticas e sugestões pelo e-mail presidencia@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br ou ainda pelo telefone 2468-8199, ramal 33. Nós vamos para um breve intervalo e fiquem aí com os nossos apoiadores. E você também que tiver a intenção de apoiar esse projeto, por favor, faça contato com 9383-4727 e fale com o senhor Marlon Lelis, nosso produtor. Voltamos já.